Bom, então a gente já sabe como um elemento preliminar que a lei de drogas, ela, muito embora dê os conceitos de droga, ela não menciona o que é droga. A gente já viu que isso é previsto na portaria da Anvisa, na legislação complementar do Poder Executivo, que vai traçar quais são as substâncias que são proibidas ou não são proibidas. Na verdade, a gente sabe que isso acontece em razão da alta volatilidade das substâncias químicas que podem trazer distúrbios motores, psicomotores, distúrbios psicológicos para cada pessoa, né? Então, no organismo de cada um. Então, nós trabalhamos essa questão dos efeitos fisiológicos das drogas no organismo do ser humano. Vocês viram aí como causa, qual tipo de dependência e o tipo de resposta que o organismo dá, né, nessas situações. E agora nós vamos trabalhar os conceitos mais técnicos jurídicos a respeito do que são drogas, do que é permitido, do que não é, e da posição da legislação e da doutrina e da jurisprudência nesse assunto. A gente começa então o nosso primeiro momento a partir da noção do conceito inicial do que é droga, né? A gente sabe que, muito embora não haja uma definição específica da substância, a lei sim define o que é droga. A gente vai trabalhar esse conceito agora, ok? E em primeiro momento a gente sabe que o artigo 2º da lei 11.343, ela vai dizer que todo plantio, cultura, colheita, exploração de vegetais e substratos, até mesmo que pode ser extraído das substâncias não permitidas, são consideradas drogas, né, para efeitos de responsabilidade penal. A situação específica nesse caso aí é que há uma, como eu também falei na aula introdutória, há uma ressalva acerca dessas situações quando se fala para o uso dessas substâncias, e algumas substâncias apenas, para fins medicinais. A gente estudou essa parte inicial. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para mim essas perguntas, eu vou responder com muita alegria, com certeza. Mas a gente sabe que há algumas exceções para fins ritualísticos, para fins medicinais, né? A Convenção de Viena de 71, ela trabalha com essa noção de excepcionalidade para fins ritualísticos religiosos, né? Então nós trabalhamos a questão de sala de aula da questão do chá, do chá de Santo Daime, né? Que é a partir da planta da ayahuasca. A gente conversou a respeito aí da substância do canabidiol, para produzir medicação. Mostrei as vantagens do uso dessas substâncias, explicou o contexto da questão ritualística e da questão medicinal. E nós temos aí essa noção inicial, ressalvadas essas hipóteses que a gente acabou de comentar, tá? Então, a lei de drogas, ela cria principalmente um sistema chamado CISNAD. A gente também começou a falar sobre ele no início do nosso entendimento de sala de aula, mas não deu tempo de complementar. Mas o CISNAD é um sistema que tem a finalidade de integrar, de articular, de organizar e coordenar as atividades relacionadas com prevenção, com reinserção social de usuários, dependentes químicos. A gente sabe também que o CISNAD tem como finalidade reprimir o comércio, o tráfico ilícito das drogas. Esse CISNAD é um conjunto, né, de princípios, regras, critérios e recursos materiais. Você tem todo um sistema de políticas públicas envolvendo os estados, o Distrito Federal, né, União, municípios, para combater, reprimir as questões envolvendo o tráfico e comércio ilegal, e também para prevenir e tratar, terapêutica mesmo, né, tratar aqueles que estão na dependência química e prevenir para que nós tenhamos novos usuários, né, novos dependentes químicos. Então, há essas políticas públicas que vão trabalhar esse tipo de entendimento, né, de prevenção, repressão e controle do uso de substâncias entorpecentes, tá? E aí nós temos essa fase inicial com as definições da competência de cada ente federativo para trabalhar com relação a drogas, né? E nós, logicamente, que são questões que são muito importantes,
muito embora não tenha tanta relevância assim para efeito de perguntas de nossa prova, mas é interessante a gente dar uma lida nos artigos 2, 3 e 4 da Lei de Drogas. Agora, o que é um ponto importante a gente trabalhar, e eu queria expor isso para vocês em sala de aula, né? Um ponto importante é trabalhar a questão das medidas de internação. A gente sabe que determinados tipos de substâncias, determinados tipos de drogas têm um efeito devastador no ser humano, né? No organismo humano. Então, é necessário, em alguns casos, afastar essas pessoas do convívio, do acesso mesmo a essas substâncias danosas, e a lei vai trabalhar com a hipótese de internação, né? E essa internação, a gente vai ver daqui a pouco se ela pode ser compulsória ou voluntária, mas o SISNAD prevê também que nós tenhamos uma política pública de controle, de fiscalização, através do sistema informatizado único, né? Então, todos que estão tratando com pessoas que estejam sob o efeito de drogas, em geral, elas têm estão sob o controle do médico, dos profissionais de saúde que estão tomando conta, e esses profissionais de saúde eles comunicam às autoridades, ou devem comunicar através do SISNAD, desse sistema informatizado também, que o SISNAD prevê, devem comunicar a situação dessas pessoas, né? E até no máximo 72 horas. 72 horas a questão da internação nos casos em que isso acontece, tá? Então, a lei nos traz dois tipos de internação, e a gente vai trabalhar esse conceito agora, né? São dois tipos de internação dentro da lei de drogas. Nós temos a voluntária e a involuntária. Então, nós vamos trabalhar primeiro a questão do dependente químico. A gente bem sabe, a gente bem conhece a situação do dependente químico como alguém que já, de certa forma, em alguns casos mais avançados, perdeu totalmente a oportunidade, ou então o discernimento da prática dos atos da vida civil, até mesmo da vida penal, né, em alguns casos. Então, a gente fala de drogas, mas a gente sabe que existe uma ampla gama de drogas, substâncias entorpecentes, a gente sabe que existem variados efeitos físicos que cada uma substância traz no organismo, isso de acordo com o peso, de acordo com o tamanho, a quantidade de droga utilizada, o organismo de cada um. A gente sabe que há muitas diferenças nesse sentido, mas aqui vamos tratar aqui de um tema, uma parte já daquele dependente que já não tem condições mais de responder pelos seus próprios atos. E nesse caso específico, a lei traz dois tipos de internação que são muito importantes, que a gente fique atentos a isso aí, tá? Então, primeiro nós temos a internação voluntária, né? E aquela, logicamente, o nome já está dizendo, é aquela que se dá com consentimento do dependente químico, né? E ela tem como requisito uma declaração escrita do dependente que ela deseja, que optou por esse tipo de regime, né, de tratamento. É um tratamento que já tem um pouco mais de consciência do nosso dependente químico, então ele manifesta essa vontade através de uma declaração escrita, né? E aí ele vai passar pelo tratamento. Esse tratamento vai variar, logicamente, de acordo com os tipos de dependência química que a pessoa tem, né? Esse é o primeiro ponto importante, que é a internação voluntária, né? E quando é que ela termina? Ela vai terminar necessariamente quando o médico encerrar o tratamento, entender que já há uma possibilidade de manutenção do tratamento fora da dependência, fora da fase da internação. Não se esqueçam aquilo que nós conversamos em sala de aula, e se não conversei, repito agora, a dependência química ela é uma doença crônica, né, em quase a totalidade dos casos, ou seja, não tem cura. O que a pessoa tem é um tratamento de longo prazo, no qual ela vai tentar ficar afastada da substância que traz o transtorno para a sua saúde. A qualquer momento, se ela voltar a usar a substância, ela pode ter aí com certeza os mesmos efeitos fisiológicos que ela teria utilizando, e aí vai o tratamento por água abaixo. Então é muito importante ressaltar que o médico vai fazer essa alta, vai terminar o tratamento quando perceber que de fato o dependente pode tomar medicação, pode continuar o tratamento fora do ambiente hospitalar. E aí o tratamento vai ser chamado ambulatorial, ou seja, ele vai fazer acompanhamento e vai voltar em consultas periódicas
para avaliar o estado físico que essa pessoa se encontra, psicológico também, né, que essa pessoa vai se encontrar. Então esse é o primeiro momento no qual o médico vai interromper, né, o tratamento na esfera do internato para que o dependente possa fazer o tratamento fora dessas circunstâncias, né? Ou também pode ser que a própria dependente químico não deseje mais fazer isso, não deseje mais o tratamento, então ele vai mesmo manifestar a intenção de cancelar o tratamento. Não esqueçam que essa internação, que no primeiro momento foi voluntária, ou seja, o próprio dependente químico procurou a assistência de saúde e isso levou a iniciar o tratamento. Então, se ele teve a voluntariedade de ir buscar o tratamento, é lógico, então, que ele vai ter todo o direito também de interromper o tratamento sem nenhuma dificuldade, já que ele mostrou discernimento para fazer. Tá? Então, ponto número 1 que é importante é a internação voluntária. Ela vai se iniciar a pedido do próprio doente, mediante manifestação escrita, e vai terminar a partir do ato do médico, que interrompe o tratamento internado para continuar ambulatorial, ou então pelo próprio desejo do paciente em encerrar o tratamento. Tá? Então nós temos aí a primeira modalidade, que é a chamada internação voluntária. Mas essa, eu confesso para vocês que não é a grande problemática, né? A grande problemática está na questão da internação involuntária. Essa que é difícil porque o próprio nome já está dizendo, ela não vai depender de uma vontade do próprio dependente. Em geral, nesses casos, o dependente não tem mais condição de expor a sua vontade, ele não tem mais, ele perdeu todo o discernimento para exercer os atos da vida civil e ele não tem mais essa condição. Então a lei também previu essas circunstâncias e a gente vai trabalhá-las agora sobre a questão da interdição, da internação involuntária. Então, o nome já diz, é sem o consentimento do dependente. Né? E aí, como é que se faz esse tipo de internação se não tem o consentimento? Né? Então, o primeiro ponto aí, você ficar ligado, nós vamos trabalhar a questão dos responsáveis legais, né? Ou de um familiar, e a gente sabe também que essas pessoas têm que ter uma vinculação com o dependente para que esse pedido tenha uma legitimidade perante as autoridades de saúde e autoridades judiciárias. Né? Então, no primeiro momento, a internação involuntária, né, tem que ter um pedido de um familiar ou um responsável legal, ou seja, a pessoa que tem algum vínculo com o dependente químico. Tá? No primeiro momento, tem que essa questão da legitimidade é muito importante, já que não se trata agora aqui de um pedido do próprio dependente, tá bom? Então vamos lá. Então, e quando não houver um dependente? Aliás, quando não houver um familiar ou alguém próximo aí do dependente para fazer o pedido, como é que funciona então, Rômulo, essa questão? Bom, aí também você tem que observar o que a legislação nos informa. Tá? Nesse caso específico, um servidor público da área de saúde pode fazê-lo, pode fazer o requerimento, ok? Da assistência social. Não se esqueçam que esses dependentes químicos, quando estão em tratamento na assistência pública de saúde, eles passam por diversos profissionais. Então você tem lá o psicólogo, você tem lá o psiquiatra, que é um médico voltado para a área mais clínica em razão de medicamentos que podem cortar os efeitos das drogas. Você tem também os assistentes sociais que trabalham, né, com essa questão da sociabilidade, questão do estado de saúde, questão da família em geral. Então esses profissionais podem solicitar também a internação involuntária quando entenderem que o dependente de tratamento não tem mais condição de exercer os atos da vida civil ou penal sem que haja alguma interferência do Estado. Né? E aí, nesse caso, esses órgãos são todos integrantes, fazem parte do CISNAD, eles poderão então interferir, fazer a internação involuntária. Né? E aí, na justificativa da internação, essa motivação deve estar muito bem exposta, ou seja, o pedido deve estar devidamente motivado, justificado, que indique a necessidade real da internação contra a vontade do dependente, tá? Não esqueçam, aí eu vou, aliás, lembrá-los que quem tem o poder de internar, ou seja, de justificar um pedido de internação involuntária, são profissionais da área de saúde.
saúde. Por quê? Porque são eles que vão trabalhar essa questão dos efeitos fisiológicos e psicológicos que as dependentes substâncias entorpecentes trazem no organismo de cada um. Então, é importante que as autoridades públicas judiciárias elas não tenham esse poder, porque elas não têm acesso a essas informações. Ou, quando as têm, elas devem ter mediante um relatório médico, ou um relatório social, um relatório do psicólogo, algum relatório do profissional de saúde para justificar a sua possibilidade de internação. Então, as autoridades públicas de plano, de ofício, não podem fazer um pedido de internação involuntária. Elas têm que ter algum fundamento jurídico. Um fundamento jurídico, nesse caso, será um relatório, ou serão os relatórios dos profissionais de saúde indicando o tratamento de internação involuntária que pode ser usado nesse caso. Então, fique bem claro, não se faz pedido de internação involuntária unicamente por vontade da autoridade pública judiciária, ok? Nós temos que ter aí a participação dos profissionais da área da saúde para que isso ocorra, tá? E aí, tudo bem, Romulo, a gente entendeu como é que o fundamento, né? Mas para quem que se faz, como se faz isso? Ou seja, como é que a gente vai trabalhar a questão da interdição involuntária? Bom, primeiro ponto é a formalização do médico responsável, né? Então nós temos um médico que vai laudar, vai dar um laudo, juntando todos os tratamentos, indicando tudo aquilo que foi feito com o paciente, com o dependente químico, para que justifique uma internação, né? E nesse laudo médico, bem detalhado, vai ser indicadas as situações nas quais o dependente químico está, sobre quais situações o dependente químico está. Por exemplo, nós temos aí o tipo de droga que foi utilizada, a impossibilidade de outras medidas terapêuticas serem utilizadas que não essa, ou seja, o médico deve informar que, olha, nesse caso específico foram tentadas outras formas de terapia, mas elas foram improdutivas e aí a internação tem que ser involuntária. Notem que a internação involuntária ela sempre se dá em último caso. Todas as formas de terapêutica que os médicos puderem utilizar e os profissionais de saúde puderem utilizar, eles utilizarão em detrimento à internação involuntária. Isso é a última ratio. Isso é em último caso. E aí ele vai justificar isso no próprio laudo. Que não sendo possível uma outra forma de tratamento, ele o fará através da internação involuntária. Tá? E quanto tempo vai durar essa internação? Aí você vê que é uma questão também difícil de responder, né? Porque a gente sabe que não há um padrão, o organismo ser humano não tem um padrão específico para adaptar essas situações, e não se tem isso de forma bem clara, ou seja, tem tratamento que dura muito mais tempo, tratamento que dura um pouco menos tempo, mas inicialmente nós temos a primeira noção que o tempo será o necessário à desintoxicação. E aí você vai ter uma variação de prazo. Agora, a lei também não poderia deixar em aberto, senão a pessoa duraria anos e anos no tratamento internada contra a sua vontade. Não esqueçam que estamos trabalhando a questão da internação involuntária, né? E aí, o prazo máximo legal é de 90 dias, tá? E o seu término vai ser determinado pelo médico responsável. Isso quer dizer que ele pode inicialmente prever um prazo de 30 dias, um prazo de 60 dias, mas ele não vai passar dos 90 dias, tá? Exatamente porque para não se tornar um tratamento contra a vontade em caráter de muito longo espaço de tempo. Não esqueça que estamos tratando aqui da internação involuntária e isso pode se tornar até um abuso do direito de ir e vir, da restrição de locomoção, o que vai causar o dependente químico. Tá? Então não se esqueçam disso, mas a qualquer momento, a gente sabe também, durante esse tempo, a família ou o representante legal podem requerer ao médico a interrupção do tratamento e ele aí já não é mais internado, tá bom? Então nós temos aí a questão do tratamento do dependente químico na internação voluntária e na internação involuntária para a gente ficar bem ligado, tá bom? Já a gente volta com mais informação da lei de drogas.